Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou madrugada, eu não sei que hora que você vai estar vendo essa porra. Mas, enfim, o PlayStation 2 ou o famoso Play 2, como a gente pode chamar. Ou, pô, PlayStation 2 ou o famoso Play 2, como a gente pode chamar, além de ter sido o meu primeiro console, praticamente, eu tive meio que várias aventuras com essa máquina, que na época fazia muito sucesso. E, bem, eu lembro que eu tava na casa do meu pai quando ele chegou com um console numa caixa branca e azul. Não sei qual era a cor do bagulho. E ele falou que era um presente pra mim. E só que eu não sabia o que era isso, eu não sabia que era um PlayStation 2. Até que eu abri, eu meio que me amarrei muito e tive um pequeno vício nisso. Eu era muito novo, então eu não sabia das consequências que eu tinha ao fazer algo no PlayStation 2. Ou seja, tudo que eu contar aqui é porque eu era, tipo, muito menor e eu não tinha noção do que eu fazia, não tinha noção das coisas. Eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos quando eu ganhei ele e eu meio que eu sempre fui viciado em vários jogos que na época era muitos jogos, tipo, você não tinha noção, mano, era muito jogo, eu só sei disso. Principalmente aqueles tais 3x10 que você comprava na feira que você chegava em casa, testava, rezava pra poder funcionar, mas não pegava. Teve um dia que meu pai a gente foi numa feira que tinha lá perto, aqui em Brasília, e meio que a gente comprou 3 jogos, exatamente 3 jogos mesmo. Eu lembro que foi um dos meus momentos de raiva e outros momentos de alívio quando eu jogava. Eu simplesmente entrava em outro mundo onde ninguém me tirava de lá. E eu tirei o CD da capinha, eu vi aquele lindo CD, não era lindo, mas a gente finge que era. E eu coloquei no PlayStation 2 e nele tava escrito Bomba Pet. Cara, minhas experiências com Bomba Pet foram muito boas. Eu sempre jogava sozinho, até que um dia meu pai do nada foi comprar mais controles lá em casa e me desafiar. Meu pai, ele era gamer. Eu me lembro que eu colocava a seleção brasileira sempre porque eu achava que era mais forte, que eu ia ganhar por causa disso, que eu ia ter vantagem e tal. Porém, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Eu sempre chorava quando meu pai fazia gol e eu também dava gargalhadas quando eu fazia um golaço e meio que isso ficou muito marcante e dá muita nostalgia falar sobre isso agora. O tempo foi passando e eu fui chamando os meus primos para ir lá em casa e lembro que na época mano, na época tinha uma pasta que era cheia de CDs assim com vários jogos, era tipo, eu não sei descrever não, mas era foda demais. E um jogo que marcou muito, acho que a minha vida, foi um joguinho do Ben 10 que tinha, que é Ben 10 Protetor da Terra, esse que tá aparecendo aí na tela. E, cara, pensa numa tensão que tinha eu e meus primos. A gente ficava pra poder passar a fase de um boss, pra poder. Cara, era muito massa, era muito bacana. Eu sempre jogava jogos mais infantis pelo fato de eu ter uns 9 a 11 anos por aí, ou 10, não sei. Então eu não jogava muitos jogos violentos, até um certo dia. Acontece que o filho de uma vizinha lá perto de casa também tinha um PlayStation 2, então a gente sempre emprestava os jogos um pro outro pra poder jogar, porque. Até que um dia ele me mostrou um jogo assim, bem daorinha assim, que tinha na capa jogos com cores alaranjadas em destaque. Era o God of War. Era um jogo que eu nunca tinha jogado, mas eu sempre estive curioso para poder jogar. Quando eu coloquei no console e vi aquele personagem em si, aquelas aventuras, aqueles duelos, aqueles modos de combate do jogo, cara, aquilo me fez amar as franquias. Mas, como eu falei, eu não tinha o God of War, então eu tive que esperar umas 2 semanas para poder ir na feira e comprar dois. E quando eu cheguei em casa, eu abri a capinha, coloquei o CD no PlayStation 2, liguei o console e comecei a jogar. Eu lembro que eu passei horas jogando e, cara, que nostalgia que dá falar isso, principalmente pra vocês. Ai, foram dias seguidos só jogando isso, até que eu fui me aventurando em outros estilos de jogos, como GTA, Lego. Não me pergunto por que Lego, mas GTA, Lego, jogos de anime como Dragon Ball e Naruto. Eu me sentia confortável naquele mundo gigante de jogos, até que teve um dia bem desastroso. Não sei se essa palavra existe. Desastroso. Acho que eu tinha uns 12 anos na época e eu jogava muito no PlayStation 2. E acontece que um dia meu pai chegou do serviço e me
duelou numa partida de Bomba Pet. E eu, como nunca recuso um desafio, eu fui, tipo, confia. Aí era o seguinte, a gente ia um campeonato no jogo e quem pontuasse mais gols na partida, tipo, levava um prêmio lá que eu nem me lembro mais o que era. É. E aí esse é o problema. Eu terminei a partida, né? Eu acho que foi uns 3-0, eu não lembro, faz muito tempo. E daí foi a vez do meu pai. E uma coisa que eu não citei ainda aqui pra vocês é que na casa do meu pai tem uma cachorrinha. E como era a vez do meu pai, eu comecei a brincar com a cachorra, porque não tinha nada pra fazer. Aí eu comecei a brincar com a cachorra, dando voltas no sofá, né? Tipo, normal. Bem, pra quem não conhece o PlayStation 2, ele é um console com fio, então, tipo, o controle é conectado no fio que leva até o console. E meio que eu não tinha um controle sem fio ainda. E sim, existe controle sem fio para PlayStation 2. Aí daí já dá pra imaginar o que aconteceu, né? A cachorra simplesmente passou por cima do fio e puxou o console da mão do meu pai e, consequentemente, puxou o PlayStation 2 de cima da mesa. Assim, meio que ele caiu no chão e se desmontou todo e nunca mais eu joguei. Outra coisa que eu não citei é que eu sempre quebrava o console, então meu pai sempre levava na feira, numa loja, para poder consertar. Só que ele estava cansado de tanto ter que levar e como ele não parava em casa, trabalhava, então ele não ligava para isso. E acabou que ele não consertou o PlayStation 2. E eu acabo que a jornada do PlayStation 2 acaba desse jeito. Uma semana depois ele já tinha sumido com os jogos e os controles e vida que segue, né? Eu fui perguntar pra ele esses dias onde é que tá os controles e ele falou que não sabe. Provavelmente ele jogou fora mesmo. E é claro que teve muita mais coisa, só que em resumo é meio isso, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Eu já tô achando grande, mas enfim, né? Eu acho que eu não consigo me aprofundar muito na história. Porque, cara, essa questão de console é muito bacana, porque você pode se aprofundar naquela história. Às vezes falar, não, mas você jogar, você vai viciar e vai basear tudo no jogo, na vida real. E praticamente várias vezes não é isso que acontece, né? E é massa quando você tem algo para poder se desestressar, ou estressar mais ainda, né? É bom você manter tipo, uma mente ocupada no videogame. É muito bom. Bom, pelo menos eu acho bom, não sei vocês. E esse o vídeo praticamente. Oi, eu sou Edu, seu canal aleatório favorito, e falou!